Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos começar o módulo de Química de Coordenação, em nossa aula 1 sobre o histórico. E se você gostou desse tema, já deixa o seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Os compostos de coordenação, pessoal, eles estão amplamente distribuídos, tanto pelo corpo humano, como também pelo meio ambiente. Eu aqui tenho alguns exemplos. A fórmula da vitamina B12, onde nós temos aqui átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, né? Um centro metálico de cobalto. Já na estrutura da hemoglobina, nós temos um átomo de ferro interagindo com vários átomos de nitrogênio. E até agora, o que nós conhecemos da química do ferro e do cobalto é que esses elementos possuem NOx variável. O NOx pode ser +2 ou +3, +2 ferroso ou cobaltoso, +3 férrico ou cobáltico. Quando nós olhamos para essas biomoléculas, aqui nós vemos o ferro com 4 ligações químicas. Estranho, né? Ferro pode ser +2 ou +3, aqui faz 4 ligações. Quando olhamos para o cobalto, 6 ligações químicas. E é justamente aqui que nós vamos entrar na parte de química de coordenação, onde os compostos que nós vamos estudar, os cátions metálicos, eles possuem um número de ligações químicas maior do que o seu NOx. Vamos ver um pouco a parte desse histórico, pessoal. O estudo moderno da química de coordenação, ela se baseou em diversos trabalhos experimentais, principalmente desenvolvidos por Sophus Jorgensen, que era um cientista renomado no meio acadêmico, ele era um cientista muito rigoroso, fez vários experimentos sintetizando diversos compostos de coordenação, e também Alfred Werner, ele é um pouco mais novo do que Jorgensen, né? E eles criaram duas teorias de como que nós poderíamos montar as fórmulas dos compostos de coordenação. Eles estudaram diversos compostos, entre eles aqui o CoCl3, 6NH3, compostos que contêm aqui o cátion cobalto, o ânion cloreto e também a molécula de amônia. Vamos falar sobre a teoria das cadeias de Blumstrand, que foi uma teoria expandida e adaptada por Jorgensen. Essa teoria foi usada por muitos anos para representação e entendimento da química dos compostos de coordenação. E o que diz essa teoria? Essa teoria diz que para nós representarmos essa estrutura química, a gente pode formar cadeias. Cadeias aqui, a molécula de amônia pode interagir e formar as cadeias. Eu tenho aqui um exemplo, veja só, o átomo de cobalto poderia estar interagindo com molécula de amônia e ela com o cloreto, ou então várias moléculas de amônia poderiam estar interagindo, formando uma cadeia. Essa, então, é a teoria das cadeias de Blumstrand, que foi também desenvolvida por Jorgensen. Essa teoria, apesar de ter ficado muitos anos sendo a explicação dos compostos de coordenação, depois ela foi substituída pela teoria de Werner. Alfred Werner nós temos como um dos principais pais da química de coordenação. E Werner utiliza para desenvolver a sua teoria compostos de cobalto. Aqui nós temos o cloreto de cobalto 3, com 6 moléculas de amônia. A síntese desse composto aqui dava um sal de cor amarela, né? Um composto amarelo. Se nós tivéssemos agora 5 moléculas de amônia, a cor do sólido era roxa. 4 moléculas de amônia podia dar duas cores, olha só que interessante. Podia aqui obter a cor verde do sal, né? Ou então a cor violeta. E esses dados experimentais deixavam Werner muito curioso sobre como que deveria ser a estrutura dessas moléculas. Eu boto aqui até uma observação. Olhe que dois compostos com a mesma fórmula, aqui no caso esses dois últimos, né, possuem propriedades diferentes. Eu aqui estou colocando a cor, mas são diversas outras propriedades que esses compostos têm distintos. E como que Werner vai racionalizar esses compostos de coordenação? Ele faz um experimento com nitrato de prata, AgNO3. Se nós tivermos o composto de coordenação, né, até agora escrevemos dessa maneira a fórmula dos compostos de coordenação, se nós adicionarmos nitrato de prata, que a parte interessante é a parte da prata, né,
a prata ela vai então interagir com o ânion cloreto, né, e formar cloreto de prata. O que Werner verificou se ele então colocasse nitrato de prata numa solução com o primeiro composto, teríamos aqui uma razão de 3 mols de cloreto de prata sendo formado para cada 1 mol desse composto. Se já fosse esse daqui abaixo, pessoal, onde nós temos somente 5 moléculas de amônia, somente 2 mols de cloreto de prata eram formados. E se for um composto que tem 4 moléculas de amônia com excesso de prata, somente 1 mol de cloreto de prata que era formado. Então, Werner começou a tentar analisar esses resultados e ele chegou em algumas conclusões interessantes. Por exemplo, se a prata, nesse primeiro caso, consegue interagir com os 3 íons cloreto, é que esses 3 íons cloreto eles estão disponíveis, ou como Werner pensou, fracamente ligados ao cobalto, porque a prata consegue retirar os 3 íons cloreto. Agora, nesse segundo caso, a reação com a prata gera somente 2 aqui compostos de cloreto de prata. Ou seja, desses 3 cloretos, somente 2 interagem com a prata. Werner aqui pensou, 2 desses cloretos devem estar fracamente ligados ao átomo de cobalto e um cloreto deve estar o quê? Fortemente ligado, porque somente 2 cloretos interagem com a prata para formar o cloreto de prata. E nesse último caso, que nós só formamos 1 mol de cloreto de prata, o que Werner então pensou foi que a prata só consegue retirar um cloreto, somente um cloreto está fracamente ligado ao cátion metálico. Os outros 2 devem estar fortemente ligados. Então, o que Werner coloca aqui é que nós aqui possuímos diferentes interações entre as espécies. O cloreto e a amônia, eles podem estar ou forte ou fracamente ligados ao íon cobalto mais 3. Eu fiz aqui uma organização das principais conclusões de Werner. Primeiro, Werner fez diversos experimentos, além desse de nitrato de prata, né? E ele verificou que aqui sempre conseguimos retirar os íons cloreto, a amônia não. Logo, Werner pensa o quê? Os ligantes NH3, a amônia, são moléculas que estão fortemente ligadas ao íon central. Na época, Werner falava, estavam covalentemente ligadas, aqui no sentido de fortemente ligadas. Tá? Se os íons cloreto estiverem ligados fortemente ou covalentemente ao cobalto, eles não interagem com a prata. Aqui no caso, a gente vê que somente o íon cloreto interage, outros 2 ficam com o cobalto. Logo, 2 estão fortemente interagindo com o cobalto. Agora, se os íons cloretos estiverem fracamente ligados, né, não estiverem ligados covalentemente ao cobalto, eles podem reagir com a prata. Então, pensando nessa parte de fortemente ou fracamente ligado, Werner viu que um total de sempre 6 ligantes, 6 moléculas interagiam fortemente com o cátion metálico. Vamos ver aqui. Nesse primeiro caso, os 3 cloretos estão fracamente ligados, você obtém eles no produto. Logo, 6 amônias interagem com cobalto. Nesse segundo caso, tem 5 amônias interagindo com cobalto fortemente. Como saíram 2 cloretos, ficou 1. 5 amônias mais 1 cloreto, 6 moléculas interagindo com o cobalto. E nesse último caso, nós temos 4 amônias, mais 2 cloretos interagindo fortemente. Veja que somente um cloreto é levado aqui o cátion prata, né? Então, é uma constante. Sempre 6 ligantes interagem com o cobalto. Se Werner está vendo que 6 ligantes interagem fortemente com o cobalto, essa estrutura, para nós desenharmos aqui a molécula de COCl3 com 4 amônias, ela deve estar equivocada, porque ela não mostra essa interação diferente entre o cloreto ligado forte e fracamente ao íon cobalto. E como que a gente pode expressar, como que Werner expressou a fórmula de um composto de coordenação com essas interações fortes e fracas? Werner diz que, ao invés de nós escrevermos dessa maneira, onde nós não estamos mostrando essas interações, a maneira mais correta seria cobalto
os ligantes que estão interagindo fortemente, você coloca a ligação química realmente. Veja só, aqui as 6 moléculas de amônia estão covalentemente ligadas ao cobalto, fortemente ligadas, enquanto que os íons cloreto, eles estão mais afastados, por isso conseguem interagir com o cátion prata. Então, o cloreto ele tem uma ligação mais fraca. Essa seria uma maneira mais adequada de você escrever a fórmula do composto. Um outro aqui, COCl3 com 5 amônios. Nesse caso, 5 moléculas de amônia estão covalentemente ligadas e um cloreto também. Esse átomo de cloro, esse cloreto, ele não consegue interagir com o cátion prata, somente os cloretos que estão nessa parte de fora interagindo mais fracamente. Para resumir as ideias, pessoal, eu fiz aqui uma tabela. Então, as fórmulas dos complexos, como que a gente pode expressar? Em vez de COCl3, 6NH3, como eu tenho 3 íons cloretos livres, né, que interagem com o cátion prata+, Werner diz que deveríamos escrever da seguinte maneira. O cobalto está interagindo fortemente com as 6 moléculas de amônia, logo ele botou entre colchetes, e aqui as espécies que interagem fracamente colocou fora do colchete. É uma maneira de você mostrar essa interação preferencial. Em vez de escrever COCl3, 5 amônias, como nós temos 2 cloretos fracamente ligados, seria mais interessante escrever entre o colchete, as espécies que estão fortemente ligadas, né, 5 amônias e 1 Cl, e fora do colchete a espécie que está fracamente interagindo. Nesse último caso, perceba que só tem um cloro interagindo fracamente, só tem um cloro fora do colchete. Werner, então, propõe essa maneira de escrita da fórmula de compostos de coordenação, seria a mais condizente com a estrutura deles. Tá? Agora, por que compostos de mesma fórmula, aqui o COCl3 com 4 amônios, nós mostramos que pode ter a cor verde ou violeta, e aí quando realiza a síntese você pode ter qualquer um desses dois produtos, né? Por que eles possuem fórmulas diferentes? A teoria de Werner explica, o que a teoria de Jorgensen ela não explica tão bem. Werner explica como esse fato, que COCl3 com 4 amônios possui isômeros. E quais são esses isômeros? Nós iremos ter, aqui em nosso curso de Química de Coordenação, uma aula específica sobre isômeros. Se eu não me engano, é a aula 3. Tá? Bem, podemos ter esse isômero que teria a cor verde, né? Isso hoje nós sabemos, e o outro isômero que seria responsável pela cor violeta, veja só, o que modifica neles é a posição dos cloretos desses ligantes. Aqui o cloreto está com um ângulo de 180 graus, né? Um cloreto em relação ao outro, e aqui essa ligação dos cloretos com cobalto faz um ângulo de 90 graus. Então Werner, inclusive, explica como que de uma mesma fórmula podemos obter diferentes estruturas. Essa teoria de Werner. Bem, algumas ideias mais de Werner, pessoal. Nós estamos acostumados aos elementos químicos possuírem o seu NOx. E aí nós sabemos que existem elementos de NOx fixo, elementos de NOx variável, né? Werner cunha 2 termos. O primeiro é o de valência primária. Valência primária é o número de oxidação que nós estamos acostumados. Tá? Só que Werner cria um segundo termo para então tentar explicar como que um elemento químico consegue interagir com tantas espécies, ultrapassando o número de oxidação dele. Ele cria então o termo valência secundária ou número de coordenação, que se refere ao quê? Ao número de átomos ou ligantes aos quais o metal está diretamente ligado. Nós iremos ter uma aula específica sobre essa interação química do centro metálico com ligantes, ela vem aí na nossa sequência, né? Mas esses 2 termos são muito importantes. Valência primária é o NOx, valência secundária já é o número de ligantes que um cátion metálico interage num composto de coordenação. Tá? Aqui nós temos um exemplo, né? Prata interagindo com 2 moléculas de amônia. A sua valência primária, a prata tem NOx fixo mais 1, as moléculas de amônia são neutras. Né? A valência secundária da prata, então, seria 2, porque eu tenho 2 moléculas de amônia interagindo com o cátion prata nessa estrutura.
E agora nós já conseguimos entender melhor, pessoal, aquelas estruturas do início da nossa aula. Veja a vitamina B12 e também a hemoglobina. Apesar do NOx ser mais comum para cobalto e ferro ser mais 2 ou mais 3, aqui o número de coordenação, ou a valência secundária do cobalto, é 6. Ele interage com 6 espécies aqui. Enquanto que a valência secundária do ferro na hemoglobina é 4. É o número de espécies que o átomo de ferro está interagindo. Aqui, o NOx mais comum, né, a valência primária, mais 2, mais 3. Para saber a valência secundária, você tem que contar mesmo o número de átomos que o centro metálico ele está interagindo. Mais algumas características dos compostos de coordenação, pessoal. São compostos, então, formados por interações entre ácidos e bases de Lewis. É que a gente já começa a tentar entender melhor um pouco essa interação química. Vocês lembram que são ácidos e bases de Lewis? Nós temos uma aula específica sobre ácidos e bases de Lewis. Corram lá e acessem no canal se vocês quiserem fazer uma revisão. Bem, aqui nós falamos que um composto de coordenação é a combinação, é a junção, né, de um ácido com uma base de Lewis. Ácidos de Lewis são espécies que podem receber elétrons, né, enquanto bases são espécies que podem doar par de elétrons. E é justamente da doação da base para a acepção do ácido, para essa recepção do ácido, que forma essa interação de um composto de coordenação. Iremos esmiuçar essa ligação química. Outras características. Nos compostos de coordenação, os ácidos de Lewis são os íons metálicos. Então, ali nós vimos o cátion ferro, o cátion cobalto. Todos os cátions podem receber pares de elétrons, eles têm orbitais vazios, né? Só que nós não vamos ficar chamando, na química de coordenação, os cátions metálicos de ácidos de Lewis. Nós vamos aqui mais comumente chamar de centros metálicos. Enquanto que as bases de Lewis, as espécies doadoras de elétrons, aqui, né, podem ser ânions ou espécies neutras, olhem lá em nossa aula de bases de Lewis, né, vão ser denominados de ligantes. Então, compostos de coordenação vão ser formados por centros metálicos e ligantes. Aqui no caso, nós temos o cobalto, é o centro metálico, né? E nós temos rodeando ele ligantes. Já vamos conversar sobre esses íons cloreto, mas aqui podemos colocar que o cobalto possui 6 ligantes ao seu redor. São as espécies que estão interagindo diretamente com o centro metálico. Tá? Falamos então que o composto de coordenação é formado por centro metálico e ligante, e outros nomes para compostos de coordenação podem ser complexos, complexos de coordenação, adutos, adutos ácido-base, são todos sinônimos, tá, pessoal? Aqui no nosso exemplo, né, o centro metálico é o cátion prata e o ligante nós temos as moléculas de amônia, o NH3. E agora, fazendo uma rápida revisão do que nós vimos em nossa aula, nós então temos que compostos de coordenação são formados por centros metálicos, aqui no caso, no nosso exemplo, é o cobalto mais 3, né? Nós temos os ligantes, que são essas espécies que interagem diretamente com o centro metálico. Em nossa aula nós vimos as espécies mais fracamente ligadas ao centro metálico. Nós vamos chamá-las de contraíons. Esses contraíons eles servem para neutralizar o composto de coordenação. A gente escreve, vamos ter uma aula sobre fórmula de composto de coordenação, né? Mas escrevemos esses contraíons fora do colchete, na fórmula de um composto de coordenação. E a junção do centro metálico com os ligantes nós chamamos da esfera de coordenação do metal. Então, quando nós falarmos esfera de coordenação, estamos nos referindo ao centro metálico e seus ligantes. Tudo bem, pessoal? Ficou aí alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nossas mídias sociais. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas!